O tema que iremos abordar nessa noite é sexo antes do casamento. Tema importante em todas as eras, em todos os séculos. Assim como na Bíblia aborda muito sobre esse tema, né? Nos nossos dias também não é diferente. E falar sobre sexo nos nossos dias é um tabu, porque muitos têm dificuldade de ensinar seus filhos sobre isso. E quando não se educam os filhos sobre esse tema, eles acabam aprendendo na escola, a arte, a própria moda, ela incentiva a promiscuidade, né, o sexo antes do tempo, através das suas roupas, das suas vestimentas, já apontando para uma sexualidade promíscua. As músicas nem se falam. Um tempo atrás eu assisti um especialista em música dizer que algumas religiões africanas, eles têm um estilo de música, um estilo de batida, né, rítmica, que é utilizada para baixar as pombageiras. Deve ter visto. E aí, quando isso acontece, eles começam a terem relações sexuais ali naquele terreiro. E não é diferente nos nossos dias, né? Você observa que quando algum tipo de música é colocada, tocada, as crianças começam já a fazer um movimento promíscuo, né? Já direcionando para a sua sexualidade futura também. Então o diabo ele vai trabalhando aos poucos na mente das crianças. E os pais não têm dificuldade de abordar esse tema, ou por não conhecerem também. O que a Bíblia diz a respeito disso? Né? Porque para o mundo isso é o natural, é o normal. Mas o que o Criador acha a respeito disso? Né? Porque nós não podemos nos conhecer a não ser a partir do Criador. Ninguém pode se autoconhecer sem antes conhecer quem o fez. E a Bíblia é o único livro que fala, ou nos dá princípios, né, da forma correta de viver, da forma correta de se educar os filhos. Por isso que está escrito: ensina a criança no caminho que deve andar, para que depois que cresça não se desvie dele. Né? A criança não tem poder sobre o seu corpo. Mas a cultura já incentiva a criança a expor o seu corpo, achando isso como naturalidade. Algo que não é natural. Um exemplo é os filmes, né? É difícil ter um filme que não aborda a sexualidade, ou não tenha relações sexuais antes do casamento. Né? Esse é um fator importante. Alguns países, por exemplo, como a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, eles já colocam prostituição como profissão. Você imagina, uma pessoa ter carteira assinada como prostituta. Isso já acontece em alguns países. Elas contribuem seu imposto de renda, têm o seu amparo perante o governo, e como uma prática normal. Será que Deus nos fez o nosso corpo para a prostituição? Né? Nós somos donos das nossas vidas, somos donos de nós mesmos. Percebe? Então é um engano da nossa mente acharmos que nós somos nossos próprios donos. Porque não temos poder sobre o nosso coração. Quando Deus recolheu o nosso oxigênio, o que será de nós? E a pergunta é: quem foi que inventou o sexo? Foi o diabo que inventou o sexo? Porque tantas desgraças ou tragédias ocorrem devido ao sexo. Quantas famílias são destruídas por praticarem sexo? E o que a Bíblia fala a respeito disso? Está lá em Gênesis 1:28. Está escrito assim: e Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja,
Deus foi quem instituiu aqui o quê? O sexo, né? Dentro do matrimônio, dentro do casamento. Né? Deus ele instituiu o primeiro casamento, Adão e Eva. Quando Deus faz Eva, ela já vem casada com Adão. Esse era o propósito de Eva. Ser uma auxiliadora, né? Uma ajudadora. Como o próprio Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Né? Não é bom que o homem esteja na solidão. Porque é um sentimento mesmo, né? Adão, Deus, para todas as espécies, Deus fez macho e fêmea. Espécie humana, Deus fez o que Adão, macho. Então imagina a solidão que não era estar só, né? Sem uma companheira do lado. Você observa que a nossa necessidade não é apenas somente de Deus, né? Nós temos a necessidade de Deus por ser o nosso Criador. Mas também temos necessidade da nossa ajudadora, né? Por isso que Deus, ele instituiu o que? A família. Porque através desse casal, hoje nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos. Diferente dos anjos, né? Quando Deus faz os anjos, Deus não dá o poder de reprodução. A mesma quantidade que existiu é a mesma que existe hoje. Porque eles são assexuados. Porém, a humanidade, Deus deu esse poder, essa dádiva, esse presente. Principalmente para a mulher, que tem um dom de gerar. E reprodução. Observa que mulher, quando não tem filho, é estéril, tende a ter o quê? Uma depressão, né? Sentimento de frustração. Somente na Bíblia, nessa época, era um sinônimo de maldição não ter filhos. Ter filho na Bíblia é sinônimo de bênção, né? De prosperidade, de frutificação. E por que existe o útero, se não for para reproduzir? Então Deus instituiu o sexo. E qual que é o propósito do sexo? Reprodução. Então, o objetivo, o propósito do sexo está relacionado ao quê? Às nossas necessidades fisiológicas, biológicas, com o objetivo de reprodução, com satisfação mútua dentro do casamento. Ou seja, o objetivo principal, reprodução. Né? Então, não quer ter filho? Não se case, não tenha relação sexual. Porque o filho é consequência do casal, da relação sexual. Né? E além do fator de reprodução, é o fator também do prazer, né? Da dopamina no cérebro. Né? Como ele é ter relações sexuais dentro do casamento. Né? Para o homem é uma das alegrias mais intensas que ele possa ter. Para a mulher também. Essa mulher, talvez a alegria mais intensa que ela tenha seja o poder de ser mãe, né? O amor de mãe é incomparável. Nem se compara ao amor do pai. Foi ela que produziu, ela que gerou, né? Não dá nem para se comparar. E para falar de sexo, nós temos que compreender o que é o casamento, né? Não dá para falar de sexo se não falarmos do casamento. E olha o que a Bíblia fala sobre o casamento, lá em Gênesis 2, 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Tanto na cultura bíblica, quanto na nossa, quando é que se deixa pai e mãe? Casamento. E o casamento é a instituição mais antiga do mundo. Antes do cartório, que veio a existir 500, né? De algumas coisas no Brasil. É antes da lei, que foi dada por Moisés, 1.600 anos antes de Cristo. E é antes do pecado. Então, o casamento é antes do pecado. Porque foi dado no período da inocência. Quando Adão ainda nem havia desobedecido a Deus através do pecado. Percebe como a instituição mais antiga do mundo é o casamento. E qual que é a regra de Deus para o sexo? Antes da multiplicação, né? Crescer e multiplicar. Ó,
deixará o homem pai e mãe, unir-se a sua mulher e serão dois uma só carne. Como que você se une à mulher? Através do sexo, né? Que se dá dentro do casamento. Por quê? Porque primeiro você deixa o pai e mãe, depois se une a sua mulher. Percebe qual que é a regra aqui? Primeiro você deixa, depois você se une. Ou seja, é como se duas pessoas vivessem a mesma história, né? Que é a história do casamento. Uma vida vivida através de dois corpos, né? Que casamento se torna uma só carne, ou seja, não são mais dois, mas é um, né? Embora você tenha o desejo, as vontades individuais, né? Existe o casamento, que está acima, né? Depois vem a vontade da mulher ou do homem, que é a vontade do indivíduo, né? Mas o que está em cima das vontades é o casamento, que é a aliança, né? Então, o sexo está relacionado ou ligado diretamente ao casamento, né? Você deixa, depois se une. E por que não se deve fazer sexo antes do casamento? É óbvio aqui, porque não se casou, né? Se você não se casa, você não tem um documento legal do corpo daquela mulher ou do homem, né? Você não tem um contrato, você não tem a posse. Então, a posse que nós temos, ou o direito legal de se relacionar sexualmente, é quando nós nos casamos através de um documento, que é o documento do casamento. E hoje como se faz sexo? Primeiro faz o test drive, é assim? Para ver se vai funcionar. E depois se casa. Totalmente o inverso. Né? Primeiro você testa e depois você se casa. Como se o sexo fosse garantir um casamento. Né? O casamento é muito mais do que sexo, né? Porque você passa 24 horas com a pessoa. Então você precisa de muito mais qualidades do que, né? Então, sexo, se for 1%, até menos, né? Durante a vida. Isso foi mais importante do que isso. Embora isso também faça parte de um relacionamento saudável. Porque foi Deus que o fez. Ou pior, irmão, do que, né? Primeiro fazer sexo, pior do que isso, muitos depois que experimentam o sexo, né, não querem mais saber do casamento. Sabe o perigo? Fazer antes. Porque eles se apaixonam pelo sexo, né? Não pelo casamento, não pela pessoa, não em constituir famílias, em ter filhos, né? Não querem apenas se aproveitar do corpo que não é seu. Ou seja, não querem ter responsabilidades também, né? Então, casamento não são para todos, né? Tem que ter maturidade e responsabilidade. E o grande problema é que quando você faz sexo com uma mulher que não é sua, porque você não assinou, né? Você não tem a posse, então ela não é sua. E quando você se relaciona sexualmente com uma mulher que não é sua, você comete adultério, fornicação, né? Você não casou, essa mulher pode ser de outra pessoa. O namoro pode ser interrompido a qualquer hora, não é assim? Então você não tem garantia que ela vai ser sua esposa. Então, que ele comete sexo no namoro, comete adultério, fornicação. E quantos jovens, irmão, já se perderam por terem feito sexo antes da hora, antes do casamento? Quantos não tiveram seus ministérios interrompidos ou atrasados? Tanta gente poderia estar louvando a Deus, compondo música, né? Sendo um instrumentista na casa do Senhor, pregador, tiveram seus ministérios arrebentados por práticas sexuais ilícitas antes da hora. E muitos ainda foram envergonhados, seus pecados expostos perante toda a igreja. Alguns disciplinados, corrigidos, né? E voltados. E aqueles que saíram de seus ministérios envergonhados nunca mais voltaram nem para a igreja nem para a fé no Senhor.
Se apostataram da fé, literalmente. Isso acontece por quê, irmão? Porque muitos não entendem o que é o casamento, né? Eles só querem prazer do sexo. Querem prazer do casamento. Quando a Bíblia fala de deixar pai e mãe, ele está falando de um princípio. Ó, deixará pai e mãe, né? O que é deixar pai e mãe? Já se atentaram sobre isso? É sair da casa dos pais, né? Assumir responsabilidade. Não viver mais no ninho, né? Mas ter a sua independência. E deixar também que seus pais vivam a sua liberdade, suas privacidades. Isso implica também cortar o quê? Cordão, né? Umbilical. E quem quebra esse princípio geralmente tem o quê? Problemas. É assim? Pessoas se relacionam, né? Acabam infelizmente engravidando. Devido à criança, o pecado exposto, é obrigado pelos pais a se casarem nas pressas. E aí são obrigados ou empurrados, devido às situações, a morarem na casa do sogro. Né? E quem é que manda na casa do sogro? É o pai, não é isso? É a mãe. Aí constrói na casa, ó, quebrou um princípio, né? Não cortou o cordão, constrói na casa do sogro. Aquela propriedade é herança de família, né? Aí depois não dá certo o relacionamento, começou errado. E aí quer direito a alguma coisa, né? Sendo que não tem. Relacionamento com Deus, né? E a coisa tem em casa, quando é casa, acaba dando as consequências em casa. Sim. Se você acaba levando as próprias coisas que você Sim. uma coisa que você não tem. Uma coisa leva a outra. Né? Só você está nos seus pais, você tem pronto, né? Tem que fazer as coisas assim, começar a sofrer. Na casa dos pais. Sim. Porque se você voltar para a casa dos pais, ele é seu pai, né? A Bíblia pede para você honrar os seus pais. Então, na casa dos pais, quem tem autoridade são os pais. E aí começam as brigas, né? E quem é que poder de autoridade? É o pai. Porque ele que está mantendo a casa, ele é o dono da casa. E aí começam os problemas. Você tem filhos, né? No caso o avô, não tem necessidade nenhuma de cuidar do filho. Quem cuida de filho são quem fez, não é assim? Então acaba sendo obrigado. Ele acaba mandando no filho, acaba mandando no neto, não é assim? Porque ele que sofre, ele que tem autoridade sobre aquele lá. Percebe os problemas? Ou seja, a nora não tem autonomia nenhuma. Quando eu era líder de jovens da igreja que eu congregava, uma vez uma mãe comentou comigo que havia pedido teste de virgindade na filha. Uma filha muito pentecostal, o fogo ao invés de descer, o espírito, o fogo subia, né? E ela teve que fazer teste de virgindade na própria filha. Que havia tendo se relacionado, né, com pessoas, inclusive até de fora. Porque os jovens, quando querem, né, se relacionar, eles até aceitam Jesus várias vezes, não é assim? Mas não é pelo poder da conversão, às vezes para tirar a moça da presença do Senhor, só para terem sexo. Na nossa cultura, antes de se casar, o que vem primeiro? Namoro, é isso? Noivado, por último, casamento. E qual que é o propósito do namoro? É combinar no casamento, não é isso? Deveria ser dessa forma. Namorar sem o propósito de casar é namorar apenas para sentir prazer no corpo do outro. E quando você quiser descobrir, né, se um parente seu ou um filho, ele está namorando apenas com prazer do corpo do outro, é só fazer aquela pergunta, né? Quando que é que vocês vão se casar?
Assim, se ficarem nervosos ou vermelhos, porque é uma coisa errada, né? E outra pergunta aqui, qual que é o limite do namoro, né? Tem idade certa? Pode dormir junto? Sabe? Pode beijar? Ficar se agarrando? Nas costas, nas esquinas? E como fica aquela frase, né? Na igreja, pastor, padre, fala a mesma língua. Agora, depois de casado, vocês podem beijar a noiva, não é assim? Porque o entendimento aqui dessa frase é beijar depois de casado. Né? Porque até alguns anos atrás era assim no Brasil. Que era, não sei se vocês devem conhecer esse termo, fazer corte. Conhece? Fazer corte, ou cortejar a noiva. Onde os relacionamentos eram supervisionados, né? Pelos pais, pelos parentes próximos. E não podia nem se beijar, alguns nem se tocar. Exceto depois do casamento, né? Então agora vocês podem beijar a noiva, né? Agora você assinou o contrato. Agora você assinou o documento de posse, legal. Então você pode beijar de forma legal. É possível dois jovens se beijar sem ficarem excitados? Só se forem eunucos ou gays, né? Se for eunuco, né, por nascimento, ele que não tem necessidade de se relacionar nem com homem nem com mulher, ele não vai ter esse desejo, né? Ou se ele for um gay também, né? E olha como Paulo orienta o jovem Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,22, sobre esses impulsos, né, sexuais. Foge das paixões da mocidade. É assim que Paulo orienta Timóteo, seu discípulo. 1 Coríntios 6,18, ele vai um pouco mais profundo. Fala assim: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Qual foi a orientação de Paulo para sexo antes do casamento? É o que aqui? É orar bastante, né? Para ter mais poder e vencer as tentações? É jejuar mais? É ler mais a Bíblia? É congregar mais? Por que as pessoas são tão fracas nessa área? Falta espiritualidade? Ele está dando orientação aqui primeiro para o jovem Timóteo, depois para a igreja de Corinto, como nós já lemos. Não, por quê? Porque ninguém é forte nessa área. Não existe super-homem, super-crente, né? Ninguém é forte nessa área. Se fosse tão forte, não teríamos tantos escândalos, né? Nas redes sociais, nas mídias, não somente de ovelhas, mas de pastores, né? Sabe? E os que são expostos, né? Fora os outros que nem são expostos. A gente segue suas vidas como se nada tivesse acontecido. Você comprovar somente. Sim. Pecados nessa área são mais difíceis de lidar. E as consequências geralmente são muito mais dolorosas. Não dá o que para administrar os impulsos, não que se convertem, né? A nossa velha natureza, ela não aceita Jesus. Porque o pecado, ele embora mortificado na cruz, ele ainda habita em nós. Não nos domina, não tem mais poder sobre nós, mas ele ainda habita. Um dia, na ressurreição, esse pecado será vencido quando recebemos o corpo glorificado. Enquanto isso não acontece, nós temos que vigiar, fugir das tentações, fugir das paixões, né, da mocidade, porque os jovens são mais tentados nessa área, serem mais imaturos, desejos aflorados.
E aqui, irmão, como nós já lemos também, fugir da imoralidade sexual, né? Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Né? Observa, todo vício, todo pecado destrói o corpo, né? Como vício, como embriaguez, como drogas. Porém, não se torna um, por quê? Porque vem de fora. Não faz parte do corpo, né? O vício. Ele vem de quê? De fora para dentro, assim? Glutonaria. Não faz parte. Mas os pecados sexuais se tornam um, por quê? Se torna uma só carne. Né? Então é diferente. Pecados contra o corpo. E o pecado no corpo. Porque no corpo você se torna um, né? Na junção sexual. Você faz o mesmo corpo com a pessoa. E peca contra o próprio corpo. Paulo faz essa distinção de pecados. Pecados do corpo e contra o corpo. Né? Aí eu queria abrir um parênteses aqui. Como Paulo faz essa distinção? Assim, nós entendemos que pecado, não é isso? Está todo no mesmo nível, né? Mas ele fez uma distinção aqui. Pecado contra o corpo e pecado no corpo. Para a salvação, né, todo pecado tem o mesmo nível. Porque lá em 1 Coríntios 6,10 diz assim, que o ladrão, né, se iguala ao adúltero. O bêbado se iguala ao afeminado, né? Não entrarão no reino dos céus. Afeminados, os bêbados, os fornicadores, não é assim? Os mentirosos, beberrões. Então, assim, para nível de salvação, não entrarão no reino dos céus, nem o afeminado, nem o beberrão. Então, estão todos no mesmo barco, não é assim? Mas os pecados na área da imoralidade sexual são diferentes. Por quê? Porque são mais difíceis de lidar nessa área, não é isso? Um adultério, por exemplo, pode destruir toda uma família. Um único adultério, como aconteceu com Davi. Ou pode destruir também todo o ministério. É assim? Porque escandaliza o nome do Senhor. Jesus fala que é lícito que venham os escândalos, mas ai por quem o escândalo vier. Né? Se as ovelhas não estiverem preparadas, elas podem se desviar disso também. O pastor irá dar conta daquele rebanho que ele escandalizou. Sabe como que é sério o pecado nessa área? Pode levar a pessoa mais longe do que ela pode ir, né? Pode cobrar muito mais caro do que ela está disposta a pagar, né? E pode lhe custar também a vida. Quantas pessoas não morrem por pecados na área sexual? O pecado, irmão, nessa área gera o quê? Gera morte. Eu conheci uma certa vez uma diaconisa, né, de outro ministério, que devido ao adultério do seu marido, ela foi contraída de AIDS. E na época que foi contraída, não existia tanto recursos, né? Infelizmente ela foi definhando e morreu. Acabou deixando uma criança recém-nascida na época. E o marido dela depois, era policial, cometeu suicídio. Imagina, né, como que pecado nessa área destrói toda uma família. Acaba com tudo, com a vida sentimental, a vida espiritual, fisicamente, trazendo doenças, né? Quantas crianças não nascem por filhos indesejados antes da hora, filhos mal amados, porque a mãe não se programou para ter, ou não tem nem dom de ter filho, né? Só tem o dom de ficar se prostituindo através do sexo. E acabam jogando para os avós cuidarem, como se essa obrigação, sendo que não tem nenhuma obrigação, a obrigação é dos pais. Né? Mas por necessidade, acabam acolhendo, tendo essa função dobrada. Né? Interessante, irmão, que esse pecado assim na área sexual é tão complicado. E assim, é mais fácil você ver evangelismo, né, grupo, na Cracolândia, não é assim? Ou em prostíbulos, né? A gente não vê tantas missões cruzadas ou grupo de evangelismo irem nas prostíbulos. Por quê? Né? Mas você vê na Cracolândia ONGs,
Então todo dia lá está fazendo os trabalhos espirituais assim, levando para casa de recuperação. Mas nessa área aqui, irmão, difícil. É difícil mesmo. A área sexual é difícil. Observa que se você vê muitas casas de recuperação masculina, agora se você procurar uma feminina, você vai ter dificuldade de encontrar. Porque os pastores têm dificuldade de trabalhar com a casa de recuperação feminina. Como que mulher compra drogas? Através do corpo, através do sexo. Mulher se prostitui usando droga através do sexo. É a moeda de compra, a moeda de troca. E por esse motivo, os pastores têm dificuldade de trabalharem com mulheres na casa de recuperação. Aqui, abrindo parênteses aqui, Paulo fala do pecado contra o corpo, pecado no corpo. Ele está fazendo uma diferença aqui, o grau de pecados, né? Grau de consequências. E Jesus também usa esse termo de pecado maior, pecado menor. Gostaria de compartilhar com os irmãos lá em João 19:11. Diz assim: respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou para ti, maior pecado cometeu. Jesus está dizendo que o pecado que Judas cometeu ao traí-lo e entregá-lo a Pilatos é maior do que o pecado de Pilatos, que iria o crucificar. Faz uma distinção aqui, né? Esse pecado maior ou menor, Jesus está falando que existe. O pecado de Judas é maior do que qualquer um outro pecado. Pilatos ou qualquer um de nós aqui poderíamos, de repente, cometer, né? Sim, eles eram os apóstolos. Sim. Pilatos crucifica Jesus, né? Só que Jesus aqui, ele também não isenta a responsabilidade de Pilatos do crucificado. Ele também cometeu pecado, né? Porque ele se achava dono da vida ali. Você tem autoridade. Jesus fala para ele, ó, quem te deu essa autoridade de me matar foi eu mesmo, né? Tirar para minha própria vida foi eu, e você não teria. Como eu havia dito antes. A minha vida ninguém a tira de mim, tem um poder de dar e torná-la tomá-la novamente. Né? E ele vai dizer que a morte não era possível ser retida pela morte, por isso que a terra teve que regurgitá-lo, expulsá-lo com força. Né? Porque a morte, ela só vem para quem é pecador. Então o salário do pecado é a morte. Uma evidência que nós somos pecadores é porque nós morremos. Jesus nunca pecou, né? Então a morte logo não tinha poder sobre ele. Então, no terceiro dia, ele ressuscita. Não tinha poder, não. Ele fala que é por isso que não foi Pilatos que matou Jesus, né? Também não foi Judas, foi por causa disso. Ele foi crucificado como ovelha, né? Foi sacrificado em nosso lugar, nosso substituto. É por isso que no último momento da cruz, Jesus vai dizer, Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito, né? Foi eu que me entrego. Nenhum desses aqui tem poder, mas eu tenho poder de me entregar. E aí quando ele fala, ele inspira e morre. Né, irmão? O pecado de Judas foi maior do que o de Pilatos. Aqui eu fiz uma observação, porque o pecado de Judas foi o quê? A apostasia, né? Que é um dos piores que tem. Porque não há arrependimento na apostasia, né? O arrependimento é um dos critérios para a salvação. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Como está lá em Hebreus 6, do 4 ao 6. Lá falando sobre isso, sobre a apostasia. Que é impossível que aquele que já bebeu dessa água, aquele que já comungou da fé, é impossível, né? Que ele se arrependa. Porque ele crucificou Jesus 2 vezes, crucificou de novo. Interessante que Jesus, ele sabia que ele ia trair, ainda assim o escolheu. Né? Judas expulsou demônios, curou os enfermos, andou com Jesus 3 anos. E ainda assim permitiu que o diabo
entrasse nele. Embora ele não esbocejou, não fez sinais de quem estava no processo, né? Era um processo assintomático, ou dissimulado, né? E aí Jesus lava os pés dele, e ele vai, para ir Jesus com os pés limpos. E ele poderia muito bem ter se arrependido, né? Poderia fazer o caminho inverso, como de Pedro. A gente usa muito o termo de Pedro. Eu acho que Ele se arrepende. acho que ele devolveu dinheiro, acho que ele queria. Sim. Devolveu dinheiro. Devolveu as moedas, sim. É que a Bíblia deixa entender que Judas, ele entendia que Jesus ia reinar sobre Israel, tirar o poder romano. Né? Como Moisés veio e Gideão, Sansão, né? Jesus é mais um que vem como juiz, né? E depois ele percebe que ele não veio com essa finalidade, né? E ele se decepciona. Sabe que Jesus ia ser rei, ele que ele dominasse o poder que tinha. Sim. É isso que ele achava que ele era rei, mas não rei. Sim, não um rei, né, humano, né? Mas um rei espiritual, um reino celeste. E olha, irmão, as consequências, o que acontece, né, no reino espiritual quando se comete sexo antes do casamento. Lá em 1 Coríntios 6,15. Diz assim: não sabeis vós que os nossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um espírito com ele, é o mesmo espírito. Quem se deita com uma mulher que não é sua esposa comete adultério, né? É isso que ele está dizendo no texto. E fornicação, né, tem essa linguagem de todo tipo de moralidade sexual, adultério, prostituição, fornicação, tudo na mesma linguagem. Ó, quem comete adultério se deitando com o corpo de Cristo, unindo ao corpo de Cristo ao corpo de uma prostituta. Né? Se você é o templo do Espírito, quando você se deita com uma mulher que não é sua antes do casamento, você está se deitando, ó, você é o corpo de Cristo, né? Então você está se deitando com o corpo de Cristo, com o corpo de uma prostituta. É isso que ele está dizendo. É como se você estivesse chamando Jesus para se prostituir juntamente contigo. Percebe como que é pesado? No reino espiritual é assim que funciona. Você imagina se uma pessoa morre, né? Tipo, nessas condições. Perante Deus, ela está em pecado, ferindo a santidade de Deus. Por mais que ela não entenda que ama, o que é o correto, o que a cultura diz, a Bíblia está dizendo que não. Você está levando o seu corpo, que é o templo do Espírito, para se deitar com uma prostituta. Prostituição aqui não quer dizer que é um prostíbulo, não, é só namorada mesmo. O fato de cometer sexo antes do casamento é considerado prostituição, ou fornicação, né, imoralidade sexual. Então, unindo o corpo de Cristo ao corpo de uma prostituta. Ou seja, profanando o corpo de Cristo, transformando a casa de Deus, somos nós, em um prostíbulo. Né? Então você se transforma, você que é o templo de Deus, a morada de Deus, em um prostíbulo. Que antes a morada de Deus era o tabernáculo, né? Depois vem a casa do Senhor. Hoje, Deus não habita mais de dentro feito de mão de homem, porque nós somos, tabernaculou em nós, né? Ou entre nós. Então nós somos a morada de Deus nessa terra. Então, como você sendo a morada de Deus, leva a Deus para se prostituir com o corpo de uma meretriz. Percebe aqui a gravidade? É isso que acontece quando a pessoa se relaciona sexualmente antes do contrato, né? Antes do documento legal de posse. Ou fora, né, também. A gente está tratando aqui só o assunto de relacionamentos, né, de namorados ou de casais. Mas todo tipo de pecado de moralidade sexual é considerado perante Deus como profano, né, como moralidade sexual, como prostituição, enfim. Então está profanando o corpo de Deus.
Seria como fazer sexo no púlpito da igreja. Né? Percebe que escândalo? Alguém fazendo sexo no púlpito. Você não está profanando o templo? Né? Como no período intertestamentário, né? No período de silêncio, quando se sacrificava um porco no altar, né? Mas fizeram sacrifício de porco profanando o templo. Imagina, as pessoas se relacionam sexualmente no altar da igreja, né? Isso não seria uma profanação? E é o que acontece na mesma proporção quando se relaciona sexualmente antes do contrato. E qual é o momento certo para se namorar? Quando estiver preparado para deixar pai e mãe, né? É isso? Segundo as escrituras, deixar o homem pai e mãe, iniciar então o tempo certo para namorar. Se o namoro aponta para o casamento, né? Então o propósito não é o namoro é apenas o estágio, né? O propósito é o casamento. Então qual é o momento certo? Quando estiver preparado de cortar cordão umbilical. Quando tiver a responsabilidade de assumir uma família. Se o casamento é para ter família, não se deve nem namorar antes de ter responsabilidade de assumir uma família. E quando estiver pronto para perdoar também. Casamento é um acúmulo de perdão, não é assim? Você não tem um dom, ou você sente dom em si mesmo, tem dificuldade de perdoar, melhor ficar solteiro. E aí vai ser um relacionamento frustrado. Então, se não estiver preparado, não entre num relacionamento que você não irá culminar no casamento. Ou se culminar, irá ser um fracasso. Você tem que criar uma assim para poder perdoar o seu passo. Tem que estar preparado para isso. Está preparado para dar a vida pelo seu cônjuge. Não tem preparação para dar a sua própria vida? Também não. Está maduro o suficiente. E os adolescentes, irmão, têm condições de namorar? Pergunta bem atual essa, né? Tem condições? Cortar o cordão? Tem condições? Muitos nem trabalham, né? Estão tendo escola ainda. Tem nem profissão. Na verdade, isso fazendo para eles em relação a isso. Sim. Sim. E acabam namorando com o dinheiro dos seus pais. Ou seja, os próprios pais patrocinam uma vida promíscua dos próprios filhos. Muitos permitem até que durmam nas suas próprias casas. Ou seja, fornicando, cometendo adultério, profanando o templo de Deus na sua própria casa. Né? E a gente achando isso normal porque está namorando. Temos o namoro como termo ou para se fazer sexo, né? Só para isso. Ou seja, é um motivo para fazer sexo com compromisso. Agora eu posso fazer sexo à vontade porque eu estou namorando. Não é assim? Adolescente não tem capacidade ou condições nenhuma de entrar no relacionamento a não ser, né, para se casar. Eles estão entrando no relacionamento para fazer sexo. Só para isso. E a palavra namoro é o quê? É um motivo, né? É o documento, é como se fosse um documento. Estou namorando, então eu tenho autorização dos pais que liberou, não é assim? Permissão dos meus pais para ficar na minha própria casa. E isso, infelizmente, acaba sendo algo normal na nossa vida. Sendo que perante as Escrituras é uma profanação do templo de Deus. Agora, a Bíblia não existe a palavra namoro. Certo? Ela não existe esse termo na Bíblia. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Ou você é solteiro ou você é casado. Né? Porque era diferente antigamente, era o casamento arranjado. Os pais escolhiam as noivas, seus filhos. O que eles faziam? Firmavam o compromisso de casamento através dos dotes. Levavam os pendentes de ouro, né? Que era feito ali no acordo, no contrato. Então eles firmavam ali o compromisso do casamento. Então o rapaz se interessou pela moça, ou o pai está à procura de uma moça para o seu filho. Observa, o pai tem procura, não o próprio filho. O filho tem condição alguma de dar com isso? Procurar a pessoa certa? Não. Imaginando nos dias de hoje, né? Muitos gostam de ficar empinando pipa, assim, gaiola, passarinho dentro.
E assim, e eram os pais que faziam esse trâmite. E aí, o que acontece? Eles passavam os dotes. O dote era uma forma de compensar a moça que saiu de casa, embora fosse futura também. Porque a moça saiu com seus pertences, né? Tudo que ela tinha, ela levava com seu esposo. Então, ficava em desfalque ali aquela família. Então, também era uma forma de compensação. Dotes. E embora também fosse futura naquela época. E é assim que era feito o quê? Os casamentos, né? Os pais, quem escolheu. E hoje nós temos o quê? Os padrinhos no casamento, né? Por que existem os padrinhos? É só para dar presente, né? Para noivo? Não. Isso, é para aconselhar, porque entende que eles são mais experientes, né? Eles já são casados. E não era diferente nessa época também. Os pais escolhiam por quê? Os pais já trilharam esse caminho do casamento, né? Quem é melhor para dar conselho para o filho a não ser os pais? Né? Se o pai não aconselhar, a escola vai aconselhar de outra forma. Né? Todos os desenhos, filmes, a moda, a cultura, é a cultura do sexo. Entendeu? Desse jeito. O governo vai disponibilizar preservativo, ele vai incentivar o sexo. É desse jeito. Então, os pais entendem o que é melhor para seus filhos. Por isso, nessa área, quem deve educar são os pais. A escola só escolariza os filhos, não educa. Quem educa são os pais. E esse era o modelo de casamento. Interessante que nós vemos aqui em José com Maria essa prática aqui. Lembra quando Maria engravida? A Bíblia vai dizer que José queria deixá-la secretamente, né? Porque se descobrisse que Maria tinha adulterado, ela ia morrer por morte de apedrejamento conforme a lei. Então José, seu homem de Deus, ele tenta deixá-la secretamente para resguardar Maria. E por que ele quis deixá-la secretamente? Porque ele ainda não havia consumado a noite de núpcia. Ainda não tinha feito a festa de casamento. Por quê? Porque eles apenas tinham, né, feito o casamento através do dote.